Bom dia, desembargador André Luiz de Souza Costa, desembargador José Lopes de Araújo Filho, já não está, desembargadora Adriana da Cruz Dantas, procurador de Justiça, doutor Francimauro Gomes Ribeiro, defensor público, doutor Alderi Furtado Lopes, nobre advogado aqui presente, caros servidores, todos aqui presentes. Muito bom dia. Como existe quórum legal, declaro aberta a sessão do dia 19 de abril de 2023. Com relação à ata, alguém tem alguma objeção à aprovação da ata da sessão anterior? Não, Excelência. Voto pela aprovação da ata. Então, sem objeções... Pela aprovação, desembargador. Obrigada, desembargador Lopes. Pela aprovação da ata, então, declaro aprovada a ata da sessão anterior. A Lorena vai fazer aqui a leitura dos processos que foram adiados. Bom dia a todos. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a ler os processos adiados e retirados de pauta. Processos de relatoria do desembargador André Luiz de Souza Costa, processo 23, agravo interno cível 0640972, dígito 52.2022.8.06, 0000, barra 50.000. Agravante Unimed Fortaleza e agravada A.F.N.L.R.P.M. Processo 29, grave de instrumento 0640972, dígito 52.2022.8.06.0000. Agravante Unimed Fortaleza e agravadas A.F.N.L.R.P.M. Processo de relatoria do desembargador José Lopes de Araújo Filho, 35, da ordem, apelação cível 0041362, dígito 73.2019.8.06.0001. Apelante Elias Bernardo Neto Eireli e apelado Roberto Leandro. Processos de relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, que encontra-se de férias, 46, apelação cível 025-6695, dígito 76.2022.8.06.001. Apelante Aimoré Crédito, Financiamento e Investimento. 47, apelação cível 026-5586, dígito 86.2022.8.06.0001. Apelante Aimoré Crédito. Vou ver aqui quem é que está. 48, apelação cível 027-6063, dígito 71.2022.8.06.001. Apelante Aimoré. 49, apelação cível 0134126, dígito 88.2013.8.06.001. Apelante HB Empreendimentos LTDA e apelado Eduardo Souza Martins. 50, apelação cível 0002112, dígito 27.2019.8.06.0100. Apelante Maria de Fátima Lima Magalhães e apelado Banco Bradesco. 51, apelação cível 0206353, dígito 5666.2022.8.06.0064, apelante Branco Bradesco Financiamento e apelado Tomás Silva Carneiro. 52, apelação cível 0256376, dígito 79.2020.8.06.0001. Apelante Banco Ronda e apelado Aldenício Façanha Pinheiro. 53, apelação cível 0205543, dígito 86.2022.8.06.0001. Apelante Aimoré Crédito, Financiamento e Investimento. 54, apelação cível 0277117,
dígito 72.2022.8.06.0001. Apelante Aimoré Crédito Financiamento e Investimento. 55, apelação cível 0239356, dígito 07.2022.8.06.0001. Apelante C.N.T.A e apelado J.N.A. 56, apelação cível 0003699, dígito 67.2013.8.06.0109. Apelante Crefis S.A. e apelado Alvino Miguel da Fonseca. 57, agravo interno cível 0033609, dígito 67.2012.8.06.0112, barra 50.001. Agravante B.BSA e agravado WAWSG. 58, apelação cível 0005753, dígito 24.2010.8.06.0137. Apelante, apelado Banco Bradesco S.A. Apelante, apelado Cleiton dos Santos Fontinelli. 61, apelação cível 0147656, dígito 38.2008.8.06.0001. Apelante Porto Freire Engenharia Incorporação LTDA e apelada Maria do Socorro Estudas de Andrade Sobral, relatora desembargadora Adriana da Cruz Dantas. Obrigada, Lorena. Passamos aqui, então, para os processos com sustentação moral. Esse aqui, né? O doutor que está aqui é o doutor Ricardo, né? Tá. São 3 pedidos de sustentações orais. Do 39, o 26 e o 8. Eu vou dar aqui preferência ao doutor Ricardo Cavalcante Bastos, ele já está aqui presente. E aqui é um agravo de instrumento, está na ordem 26. É o agravo 063 7059 62 2022 da 27ª Vara Cível. O agravante F1 Net, Comércio e Serviço Limitada, os advogados Daniel Holanda e Biapina, e o doutor Ricardo também, né? Doutor Ricardo Cavalcante, advogados Nicolas Peixoto Cortez, e agravado é a Companhia Energética do Ceará, Enel, relator, desembargador André Luiz de Souza Costa. Doutor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Então, dispensada a leitura, Vossa Excelência tem uns 15 minutos para a sustentação oral. Na palavra, Vossa Excelência. Bom dia. Bom dia aos excelentíssimos julgadores. Bom dia aos serventuários da Justiça aqui presentes, aos colegas advogados também nessa sessão, presencialmente ou de forma virtual. E, Excelência, a minha fala é praticamente a reprodução de uma fala recente que eu tive na 2ª Câmara de Direito Privado. Esse caso, para quem está acompanhando a sessão e não tem tanta familiaridade, já que foi dispensado o relatório, se trata de um tema muito importante que o Tribunal de Justiça do Ceará está sendo chamado a tutelar, a compor, e que ainda não tem, pelo menos ao meu conhecimento, um posicionamento do STJ. Mas é de suma importância, porque reflete diretamente do serviço de internet. Algumas pessoas pensam que o serviço de internet, os provedores de internet, são só aqueles grandes provedores. Vivo, Brisa, Mob, Oi. Mas não. Existem vários provedores pequenos que atendem 1, 2 bairros, 3 bairros, uma cidade no interior do estado, que atendem 1.000, 2.000 clientes. E esses provedores, como pequenos são, contribuem para a maior competitividade e, consequentemente, para que se preste um serviço de internet mais módico, melhor e mais barato, que é o fenômeno natural da concorrência.
E é justamente visando a concorrência que os órgãos regulamentadores desse setor, porque serviço de internet, tal qual energia, é um serviço público prestado em regime de autorização. Então, o privado, o provedor de internet, a empresa, ele pede autorização, no caso, a Anatel, a Agência Reguladora de Telecomunicações, para que ele preste esse serviço esse que ele é regulamentado. E uma das principais regulamentações nós temos na Lei de Telecomunicações, que no artigo 73 da Lei de Telecomunicações é dito que as empresas, eu vou pedir permissão para ler, as prestadoras do serviço de telecomunicações, e aí, internet, energia também participa desse setor, por quê? As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização dos postes de energia, condutos, servidões pertencentes às controladoras por prestadora de serviço de telecomunicações ou de outro serviço de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justas e razoáveis. Trocando em miúdos. Os provedores de internet, para que chegue a internet nas nossas casas, precisa passar cabos. E nós não temos infraestrutura para que seja passado debaixo das calçadas ou por outro meio. O que é que eles utilizam? Os postes de energia elétrica. Os postes. Eles precisam compartilhar com a concessionária de energia elétrica os postes, que são de propriedade de quem? Das concessionárias de energia elétrica, do setor elétrico, submetidos à regulamentação da ANEEL. E a Lei de Telecomunicações fala que os provedores de internet, prestadores de serviços de telecomunicações, eles têm direito a compartilhar esses postes em valores de forma não discriminatória. Por que a Lei de Telecomunicações fala isso? Para que não haja discriminação, mais provedores possam prestar serviço de internet, haja uma maior concorrência e um serviço mais módico, melhor por um preço menor. Essa é a lógica da Lei de Telecomunicações, datada de 1997. Vamos para a prática? Os provedores de internet, as concessionárias de energia elétrica, começaram a travar inúmeras discussões, porque para passar o cabo por cada poste, eles pagam um valor. E é justo, pois esse poste é mantido pela concessionária de energia elétrica. Ela cobra um aluguel por poste. Cada quarteirão tem 4, 5 postes, pois o provedor de internet que quiser atender a um bairro, uma cidade, vai ter que pagar por cada poste naquele quarteirão, naquele bairro. E que valor é esse? O que é justo? Qual o valor disso? Foram travadas inúmeras discussões nos entes reguladores, que até certo tempo tinham as câmaras de solução desses conflitos. Depois de muita briga, o provedor dizendo que está barato e as concessionárias dizendo que o provedor dizendo que está caro, e a concessionária não está barato, o preço é esse, o aluguel do poste tem que ser esse. O que foi que as duas agências reguladoras fizeram? A Anatel, reguladora do serviço de telecomunicações, e a ANEEL, reguladora dos serviços de energia elétrica, se juntaram e fizeram uma resolução conjunta de 2014. Essa resolução, ela sugere que o preço de aluguel por poste tem que ser R$ 3,19. Para cada poste que o provedor de internet quiser passar um cabo, ele vai pagar R$ 3,19 por mês para a concessionária de energia elétrica. Isso é de 2014. Perfeito. O que é que nós temos na prática? A nossa concessionária, Enel, antiga Coelce, já aplicava e continua aplicando valores muito maiores do que 3,19. Aí vamos ao caso concreto. Perdão, excelência. Vamos ao caso concreto. Em 2017, meu cliente, um pequeno provedor de internet, foi aderir ao contrato de compartilhamento de postes. Foi apresentado a ele uma tabela dizendo: se você aluga até 1.000 postes, eu vou lhe cobrar R$ 8,28. Lembre-se, o preço de referência em 2014 era 3,19. Em 2017, a Enel já estava aplicando R$ 8,28. Se você alugar mais de 1.000 postes, é R$ 6,90. Se você alugar mais de 10 mil postes, é R$ 4,79. E aí é que chamar a atenção. Para quem aluga mais de 200 mil postes, tinha direito ao valor de R$ 3,19,
que era o valor regulamentar para quem aluga mais de 200 mil postes. Para quem aluga mais de 300 mil postes, pasmem, tem direito a um valor abaixo de 3,19, que foi aquele fixado em 2014. A Enel cobrava R$ 2,01. O que é que nós temos materialmente? Pequeno, você paga quase 3 vezes mais do valor sugerido pelas agências reguladoras em 2014. Grande, você não. Você paga R$ 2,01 abaixo. E qual é a celeuma que vem para esse Tribunal de Justiça compor? Os provedores dizendo que o valor que eles pagam é muito maior do que o sugerido pela regulamentação, de modo a patrocinar uma verdadeira discriminação, porque o valor de R$ 3,19 só é reservado aos grandes consumidores. Ah, doutor, mas o seu cliente aderiu a esse contrato em 2017. Ele tinha o direito ou não de contratar. Eu pergunto, e essa pergunta foi até falha nossa, advogados, de não aproximarmos este tribunal e os outros julgadores de primeira instância aproximar do caso concreto. Não tem alternativa, porque não tem um provedor de internet que consiga sair quebrando a calçada e passando uma fiação por todo um bairro. Eles precisam utilizar os postes. Então, se eu chego para a Enel e falo que eu quero alugar um poste, a Enel não vai negociar comigo o valor. Ela apresenta uma tabela, é fato incontroverso nos autos, ela apresenta uma tabela dizendo qual é o valor dos postes de acordo com o número de postes que você aluga. Aí eu pergunto, onde é que está o artigo 73 da Lei de Comunicações que fala que a política de preços não pode ser discriminatória? Se o pequeno provedor paga R$ 8,28 e o grande provedor paga R$ 2,11. Doutor, é porque existe um cálculo que quem aluga mais e necessariamente acaba tendo um custo menor. Eu não consigo entender essa lógica. E ainda não apresenta. Ela não diz como é que ela faz para chegar nesse valor. Ela não fala em momento nenhum na contestação, nas contrarrazões. Ela não fala como é que o pequeno, em 2017, pagava 8,28 e o grande podia pagar 2,11. Se o valor sugerido pela Agência Reguladora de Telecomunicações, somada à Agência Reguladora de Energia Elétrica, foi 3,19 em 2014. E aqui, meu escritório mesmo colecionou algumas decisões favoráveis. Esse Tribunal de Justiça ele vinha concedendo, tanto em sede de tutela provisória de urgência, a diminuição do valor, como também em sede meritória. Até que o notável, e aqui rendo elogios ao desembargador Heráclito, a quem eu agradeço por compor o Tribunal de Justiça, que muito contribui, ele foi muito perspicaz em um ponto. Quando do julgamento, ainda em 2018, de uma dessas celeumas, o desembargador Heráclito disse, ora, mas não tem como manter o valor de 3,19 em 2017, 2020 e 2021, pois tem um fenômeno da inflação. E nós não sabemos qual seria o valor razoável. Então, é necessária uma instrução probatória. Desde então, as sentenças que vêm chegando nesse Tribunal de Justiça sem a instrução probatória para que um perito diga o que seja razoável, elas vêm sendo anuladas para devolver para o primeiro grau, para que seja feita uma perícia para saber qual é o valor razoável. Só que, Excelência, não precisamos de perícia para saber que o valor aplicado pela Enel não é razoável. E aqui eu peço, venha para falar, trazer um entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ele é muito razoável, que diz, inexistindo nos autos os elementos capazes de amparar, no caso concreto, a adequação do preço diverso, deve ser adotado no contrato de compartilhamento de infraestrutura o preço de referência, ou seja, 3,19, por ponto de fixação, ou seja, por postes, corrigindo-o segundo o IGPM, inclusive nas renovações contratuais. Ou seja, essa solução é de muita razoabilidade. Se em 2014 as agências reguladoras estabeleceram como valor razoável, depois de audiência pública, depois de estudo dos técnicos, estabeleceram como valor razoável o valor de 3,19, simples, atualiza pelo IGPM. O contrato da Enel é atualizado pelo IGPM. Por que não atualiza 3,19? Ano a ano pelo IGPM? E eu digo a Vossas Excelências,
Sabe quanto é que dá 3,19 atualizado para 2023? Dá R$ 6,73 em 2023, atualizando 3,19 pelo IGPM, índice previsto no contrato da Enel, dá 6,73. E o meu cliente, um pequeno provedor, foi submetido ao preço de R$ 8,00 em 2017. Preço esse hoje que, pasmem, beira os R$ 13,00. Para quem vai adquirir hoje, aderir, porque é um contrato de adesão, ao contrato da Enel de compartilhamento de postos, aquele técnico que se formou, que amealhou um dinheiro e quer botar um provedor para atender o bairro e tudo, se ele chegar na Enel, no sonho de empreender e aderir ao contrato de compartilhamento, ele vai pagar por poste R$ 13,00, enquanto as grandes empresas vão estar pagando R$ 3,00, 3 e pouco. Vamos ser objetivo? Na época do meu cliente, que ele aderiu, em 2017, ele pagou R$ 8,00, R$ 8,28. As grandes empresas alugavam por R$ 2,11. Era 2017, 3 anos depois, das agências reguladoras fixaram o preço de R$ 3,19. Por que menos de R$ 3,19 paga para o grande e essa conta não fecha quando é o pequeno? A lei de telecomunicações é clara. Esse preço não pode ser discriminatório. E a política de preço aplicada pela Enel, ela é manifestamente discriminatória. E em que pese ser louvável realizarmos instrução processual no curso da ação, em sede de tutela provisória de urgência, eu acredito que o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, o Estado juiz, na sua equidade, analisando o que está posto de forma objetiva no contrato e analisando esse racional que pode ser aplicado, o IGPM, índice do contrato, ao valor sugerido da Enel, ao valor sugerido pelas agências reguladoras, a tutela provisória que se pleiteia é que não se aplica o valor do contrato, que se aplica o valor 13,19, ou pelo menos aí um parcial provimento deste agravo, que aplica o 13,19 atualizado para hoje. E aí a gente vai estar no meio termo. A gente não precisa de maior prova para isso, porque as agências reguladoras, setores técnicos, já fizeram esse estudo e disseram que é 13,19. Bota 3,19 submetido ao IGPM. Esse mesmo IGPM que em 2021 teve quase 20% de aumento e 22 também quase 20% de aumento. Em 2 anos foram quase 40% de aumento pelo IGPM. Aplica esse índice. E aplicando esse índice, nós ainda temos menos R$ 7,00. E hoje ainda cobrando mais de 11, 12, chegando a R$ 13,00 para quem aluga pouco poste. Então, excelências, finalizando, o que eu acho que realmente vem acontecendo é um erro, uma falha minha enquanto advogado, que não trouxe para vossas excelências, não aproximou vossas excelências da verdade material destes casos. O provedor não tem oportunidade de negociar o preço. Na prática, o provedor não tem alternativa se não utilizar o preço da Enel. E a Enel aplica uma política de preços discriminatória, infringindo não só a resolução conjunta da Anatel e da ANEEL de 2014, como também e principalmente a Lei de Telecomunicações, seu artigo 73, que, por sua vez, acaba ofendendo o princípio da livre concorrência, do preço mais módico, da isonomia e quantos outros aí por trás da lógica desse artigo 73 da Lei de Telecomunicações. É com essa fala que eu finalizo a minha sustentação oral. Eu agradeço pela oportunidade, solicitude e atenção de vossas excelências. E muitíssimo obrigado. Bom dia. Obrigada, doutor Ricardo. Parabéns por sua excelente sustentação, tão esclarecendo tão bem os pontos que o senhor se pauta para defender sua tese. Eu passo a palavra aqui ao relator do processo do agravo, desembargador André Luiz de Souza Costa. Bom dia, eminente presidente, desembargadora Jane Ruth, bom dia aos colegas, bom dia ao representante da Defensoria Pública, Alderir Furtado Lopes, do Ministério Público Estadual, Procurador de Justiça Francis Mauro Gomes Ribeiro. Inicialmente, parabenizo o advogado Ricardo Bastos, que ocupou a tribuna, os argumentos que ele expôs agora
foi semelhante aos argumentos que ele expôs quando eu recebi em audiência, e antecipo que eu estou desprovendo o recurso. Em homenagem à nossa ex-integrante da nossa Câmara, desembargadora Lira Ramos, eu começo dizendo que nós estamos no âmbito de um agravo de instrumento, certo? E no agravo de instrumento, não é possível perquirir tudo isso que o advogado propõe. Não se trata de uma apelação. Todos esses argumentos de que se aplica ou não se aplica o contrato, de que há, em tese, pelo que eu entendi, se eu estiver equivocado, pode ser corrigido, ele alega como se fosse quase um contrato de adesão e que as empresas não têm como recusar a forma como a Enel, a Companhia de Energia Elétrica, coloca a situação. Mas isso, todas essas questões, têm que ser tratadas na primeira instância. É lá que vai produzir prova, é lá que vai produzir se o índice teve ou não teve aumento. O fato é que a empresa assinou esse contrato, concordou com essas condições e somente após 5 anos vem questionar essas condições. E aí pediu uma tutela antecipada na primeira instância, qual foi negada, agravou, aqui também foi negado, e agora eu estou julgando um agravo. Então, não é no âmbito do agravo que vai dar para se resolver essas relevantes questões que foram colocadas. E faço no voto, cito decisões da primeira Câmara, da segunda Câmara, da quarta Câmara, inclusive precedentes da nossa Câmara, terceira Câmara de Direito Privado. E assim ficou imentado a decisão, o voto, e eu vou poupar o tempo, fiz essas considerações, digo, direito processual civil, agravo de instrumento, tutela provisória de urgência indeferida, aluguel de pontos de fixação em poste, pedido de diminuição do valor do aluguel, ausência de perigo de dano, ação de revisão do valor de aluguel ajuizada após mais de 5 anos da realização do acordo, previsibilidade dos custos advindos do contrato, recurso conhecido e improvido. E aí a emenda é sucinta, esse foi o cabeçalho da emenda, e vou ler a emenda, só são 2 pontos. A parte recorrente, embora defenda que os valores cobrados devem ser revisados, tinha ciência dos custos para a utilização dos pontos nos postes, não havendo que se falar que a conduta da parte recorrida, consistente em cobrar o que foi acordado entre as partes, causa perigo de dano à empresa de telecomunicação, ora recorrente, principalmente pelo fato que o pedido de revisão contratual ocorreu após 5 anos da contratação. Mostra-se inadequada a pronta interferência judicial e impacto livremente ajustado entre as partes, ainda mais quando é evidente a falta do alegado perigo da demora por ter a recorrente deixado passar de mais de 5 anos para ajuizar a demanda judicial. Recurso conhecido e não provido. E não deixo, obviamente, eu vi que nas entrelinhas tinha a discussão, que pode ter uma discussão sobre o princípio da igualdade, sobre o princípio de que quem tem maior poder econômico pode pagar mais, quem tem menor poder econômico pode pagar menos, mas isso vai ter que ser analisado pelo juiz, porque significa o seguinte, aqui eu não tomo partido por lado parte A ou parte B, mas a discussão de fundo também, colegas, é a seguinte, quem contrata só um poste, um aluguel de um poste, vai pagar valor menor de quem aluga 1.000 postes, porque aí tem a ver a questão de custo. E tudo isso, ao meu ver, diante que teve um contrato foi assinado, demorou 5 anos, o advogado reconhece da tribuna de forma, ele pondera, e acho que isso de forma muito honesta e decente, ele disse que deveria haver uma aproximação para a realidade material e tudo mais. Na realidade, a tese defendida demorou 5 anos para trazer ao judiciário, porque durante os 5 anos o contrato foi sendo cumprido. Ninguém desconhece que nos últimos tempos teve 2 anos, foi pandemia, a questão do acréscimo GPM, mas todas essas questões, ao meu ver, devem ser discutidas a partir de provas. Na instância, no âmbito de agravo de instrumento, nós não podemos produzir provas, essas provas devem ser realizadas na primeira instância. Então, são por esses motivos que eu conheço do recurso, mas nego total provimento, como já o fiz quando neguei a tutela antecipada, a tutela recursal. É isso, senhora presidente Jane Ruth.
Obrigada, desembargador André. Eu passo. Quem vota primeiro? Passo a palavra ao desembargador José Lopes. Bom dia, desembargadora presidente Jane Ruth. Bom dia, desembargador André Costa. Bom dia, desembargadora Adriana. Bom dia, doutor Alderi Furtado. E bom dia ao procurador Francimauro. Eu antecipei esse meu voto lá na data de ontem e agora eu mantenho. Obrigada, como desembargador José Lopes. Desembargadora Adriana. Bom dia a todos novamente, e eu mantenho o voto provisório e acompanho o relator. Obrigada. Entendo que essas questões podem ser decididas depois do sede de aclamação, caso seja desfavorável a decisão do primeiro grau. Obrigada, desembargadora Adriana. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Obrigada, doutor Ricardo. O próximo processo são 2, né? 30, qual é que está presente? São virtuais. Então, eu vou chamar aqui o processo da pauta, o 8, porque o doutor Benedito Dias Albuquerque de Sá vai ser virtual, ele é de Sobral, né? De Sobral, isso aqui? E ele já está presente, né? Virtualmente. Tá. Então, a apelação 018-7646-50-2019. Da 4ª Vara Civil de Fortaleza. O apelante é Li Maria Alves Machado Viana, advogado Benedito Dias Albuquerque de Sá, apelado CABEC, Caixa de Previdência Privada, advogado Amaílza Soares Paiva, relatora Jane Ruth Maia de Queiroga. Doutor Presente, Benedito. Excelência. Você consegue me ver e me ouvir bem? Sim, estou lhe vendo agora. O senhor dispensa, doutor, a leitura do relatório, quer que seja lido? Não, Excelência, eu dispenso a leitura do relatório. Tá. Então, o senhor está com a palavra, tem um prazo de 15 minutos para a sua sustentação. Obrigado, Excelência. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de saudar os nobres julgadores, na pessoa da presidente, Jane Ruth, membros da Defensoria, do Ministério Público, colegas advogados e servidores públicos que nos acompanham. Excelências, aqui trata-se de um processo de ação revisional de benefício, onde a senhora Eli Maria Alves Machado busca a revisão de uma aposentadoria complementar pela CABEC. O processo, Excelências, inicialmente, em primeira instância, foi julgado improcedente em razão de o juiz de primeiro grau ter entendido que a parte autora buscava a aplicação de um regulamento anterior, um regulamento de 2009, no momento em que ela adentrou a CABEC, mas esse regulamento ele foi alterado em 2014. Acontece, Excelências, que é preciso fazer aqui uma distinção. A parte autora ela não busca a aplicação deste regulamento anterior, não porque ela entrou na CABEC na vigência deste regulamento. Não. É porque ela busca essa revisão, porque ela implementou os requisitos para a aposentadoria na vigência desse regulamento de 2009. Tá bom? E aí, Excelência, feita essa distinção, é importante salientar que é a Lei Complementar 109 de 2001, que regula a questão da Previdência Complementar, em seu artigo 17, ela estabelece o seguinte, no parágrafo único: ao participante que tenha cumprido os requisitos para a obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurado a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível ao benefício de aposentadoria. Ou seja, o que este artigo está querendo dizer? Que a pessoa, o segurado, ele tem um direito adquirido
a aplicação de um regulamento no momento em que ele implementa os requisitos, mesmo que venha uma alteração posterior que altere a forma dos requisitos ou a forma de cálculo, que foi o que aconteceu aqui no caso da parte autora. Esse tema, Excelência, também é reconhecido pelo STJ no tema 907, no qual ele afirma o seguinte: o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo de renda mensal inicial de benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da adesão, assegurado o direito acumulado. É exatamente este o caso da parte autora. A parte autora não quer a aplicação no momento da adesão. A parte autora quer o reconhecimento da aplicação deste regulamento porque ela implementou os requisitos. E aí, Excelências, quais são os requisitos que estavam vigentes no momento em que a parte autora implementou os requisitos? Na portaria 3251, que é o regulamento da CABEC, que foi publicado em 24 de dezembro de 2009, em seu artigo 67, ela estabelece os requisitos. Ela fala o seguinte, no seu artigo 67. A complementação de aposentadoria por tempo de contribuição será concedida ao participante que atenda cumulativamente as seguintes condições: contar no mínimo 55 anos de idade, 20 anos de serviços prestados ao patrocinador e 35 anos de vinculação ao regime de previdência social. Então, Excelência, nós observamos aqui que são 3 requisitos cumulativos, né? E aí, Excelência, eu passarei agora a demonstrar que a parte autora implementou esses requisitos ainda na vigência do regulamento de 2009. Continuando, a parte autora ela foi admitida na CABEC em 24 de fevereiro de 1978. E, neste momento, ela passou a ser filiada à CABEC, né, e passou a realizar suas contribuições normalmente. No ano em 28 de março de 2008, isso 30 anos depois, a parte autora ela se aposentou, se desvinculou da CABEC e passou a se autopatrocinar. Ela continuou pagando a sua contribuição. Veja, Excelência, que foi 30 anos depois. Então, observamos que em fevereiro de 1998, a parte autora já possuía os 20 anos de serviços prestados ao patrocinador, cumprindo um dos requisitos estabelecidos no artigo 67. Já no mês em que ela se desligou também, em 28 de março de 2008, foi atingido também 35 anos de vinculação à Previdência, uma vez que a parte autora já contava com 36 anos, 7 meses e 5 dias. Isso pode ser comprovado, Excelências, nas folhas 25, 23 e 25, no qual consta a carteira de trabalho da parte autora. E aí, Excelência, já no mês de junho de 2013, a parte autora completou 55 anos de idade. Então, Excelência, observamos que o último requisito, que foi a idade, foi completado no mês de junho de 2013, ou seja, antes da vigência do regulamento de 2014. A parte autora cumpriu todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo regulamento de 2009, antes da alteração de outro regime. Esses fatos, Excelências, são incontroversos, na medida que foram utilizados os próprios cálculos pela CABEC, como podemos observar nas folhas 30 e 32. Em nenhum momento a requerida contestou a questão do implemento das condições. Todos esses parâmetros, todas essas datas foram fornecidas pela
própria CABEC nas simulações realizadas nessas folhas 30 e 32. Em nenhum momento, na contestação, a requerida informa que não foi implementado, que foi implementado em outra data. Não. Todos os parâmetros, todos que foi informado aqui foram utilizados com base nos próprios cálculos realizados pela requerida. A requerida de contestação alega somente que a parte autora não tem direito à aplicação do plano de 2009 em relação à adesão. Mas esse não é o objetivo aqui da parte autora. Né? Então, Excelência, sendo assim, no mês de junho de 2013, ainda na vigência do regulamento de 2009, foi implementado todos os requisitos, uma vez que o regulamento de 2014 ele só foi publicado em 11 de fevereiro de 2014. Né? Então, não há dúvida quanto ao implemento dessas condições. Inclusive, Excelências, a própria contestação, a própria sentença do juiz, as jurisprudências que foram colacionadas nas peças defendem aqui o direito da parte autora, que ela tem direito adquirido à aplicação deste regulamento de 2009, pois ela cumpriu os requisitos. Né? Então, Excelências, também nas contrarrazões também não há nenhuma argumentação da requerida com relação à implementação das condições. Ela defende apenas que foi realizada uma alteração em virtude da atualização dos cálculos para a manutenção do plano. A parte autora não questiona aqui a legalidade dessa alteração em nenhum momento. O que ela busca é a aplicação do regulamento, uma vez que ele implementou os requisitos. Então, Excelências, para finalizar, o que são os pedidos? A parte autora requer a complementação, a aplicação deste regulamento na aposentadoria da parte autora, bem como o pagamento da diferença entre o que foi calculado no segundo requisito, aliás, no segundo regulamento de 2014 e no regulamento de 2009 a que ela tem direito. Porque é este o ponto. O regulamento de 2014, ele alterou a forma de cálculo da aposentadoria complementar de forma que prejudicou muito a parte autora. A parte autora deveria receber um valor maior, né, e está recebendo um valor muito menor em relação a essa alteração. Bem como a excelência do pagamento dessas diferenças e a condenação da ré em honorários advocatícios. Agradeço a vossas excelências a oportunidade de sustentar, ficar à disposição para tirar qualquer dúvida de fato. E agradeço à desembargadora, relatora deste processo, e sua secretaria, porque me atendeu e eu consegui despachar e explicar este caso. E mais uma vez, obrigado e fico à disposição de vossas excelências. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor Benedito. Parabéns pela sua sustentação. Eu, como sou a relatora, vou passar a ler aqui a ementa. Inclusive, foi favorável a Vossa Excelência faltou só essa informação. Talvez o senhor até dispensasse ter feito a sustentação. Mas que bom que o senhor, pelo menos, fez o seu trabalho e nos presenteou com a sua fala. A Previdência Complementar, entidade fechada, ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria, regulamento aplicável, acórdão de resolução de demandas repetitivas, tema 907 do STJ, observância obrigatória, disposição do artigo 927, inciso 3 do CPC 2015, aplicação do regulamento da CABEC, Caixa de Previdência Privada do BEC, previsto na Portaria 3251 de 2009, normativo vigente à época da implementação das condições de elegibilidade, não incidência do regulamento vigente na data da aposentadoria, recurso provido. E aqui eu cito, como o senhor também já citou, né, a decisão, aliás, o tema aqui, 907, consoante entendimento passivo do Colégio Superior Tribunal de Justiça. Eu passo a palavra aos eminentes pares, se ratificam o voto já manifestado provisoriamente
desembargador André e desembargador Lopes. Ratifica, Excelência. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Lopes, também ratifica. Senhora presidente, ratifico o meu voto antecipado. Obrigada. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. Obrigada. Obrigado, Excelências. Bom dia a todos. Foi um prazer sustentar nessa primeira Câmara. E agradeço a Vossa Excelência. Tenham um bom trabalho. Bom dia a todos. Tá, um bom trabalho para o senhor também. Obrigada. O próximo aqui é o 29, né? O último da pauta da sustentação é o 39, mas, segundo a Lorena está me falando, a advogada ainda não entrou em contato, a doutora Alana Almeida Melo. Eu vou fazer aqui, anunciar o processo, da relatoria do desembargador José Lopes. Já todo mundo já acompanhou? Vou fazer aqui o anúncio. Tá. É uma apelação 0200-396-14-2022, da primeira vara civil da comarca de Canindé, apelante a Maria Odete Firmino Guerra, advogados Antônio Fabrício Martins Sampaio Silva, Francisco Gustavo Muniz Mesquita, Sociedade de Advogados Gustavo Muniz, Sociedade Individual de Advocacia. O apelado é o Banco Itaú, consignado S.A., e a advogada N. Angé Soledade Bittencourt de Araújo. Relatoria do desembargador José Lopes de Araújo Filho. Aí, Vossa Excelência, dá alguma palavra, podia ler, desembargador emenda, todos já votaram com Vossa Excelência. Só um minutinho. É o 39 da pauta. 38, não? Não, 39. Dígito 14, 2022. Certo, né? Só um minutinho que eu abri aqui, foi o 38. Desculpe aí. Processo número 020039614-2022. Correto. Ação declaratória de inexistência de débito, primeira vara da comarca de Canindé, apelante Maria Odete Firmino Guerra, Banco Itaú, consignado S.A., é o apelado. Ementa. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito, acumulado com indenização por danos morais. Empréstimo consignado em folha de pagamento, ausência de análise de pedido de prova pericial, exame grafotécnico. Imprescindibilidade da produção para aferir a autenticidade da assinatura posta no contrato. Cerceamento de defesa evidenciado. Violação aos direitos e garantias fundamentais do devido processo legal, acesso à justiça, ampla defesa e contraditório. Tema repetitivo número 1061 do STJ. Nulidade do processo a partir da sentença. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à vara de origem para realização de perícia grafotécnica. Dispositivo. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se proceda à dilação probatória necessária, notadamente a realização de perícia grafotécnica, cujo resultado influenciará diretamente no deslinde da questão levantada. É como voto. Obrigada, desembargador Lopes. Eu ratifico, eu já... Hã? O senhor falou alguma coisa? Correto. Ah, tá. Certo. Eu ratifico o voto já dado provisoriamente, acompanhando o voto de vossa relatoria.
Eu pergunto à desembargadora Adriana se acompanha, ratifica. Então, todos acompanharam o seu voto e a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. Então, foram encerrados os 3 pedidos de vista não, de sustentação. Vamos agora para a lista dos processos que não tem ainda o voto de todos os julgadores. A Lorena está com uma sequência aqui, uma pauta até grande, viu? O primeiro da lista, olha que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. O primeiro é o 6º. É a apelação 0009-184-24-2018. É da 2ª Vara da Comarca de Acaraú. O apelante é o Moisés Vasconcelos Cruz, o advogado é o Luiz Valdemiro Soares Costa, o apelado é o Banco Bradesco Financiamento S.A., advogado Tiago Barreira Ronce, relatoria Jane Ruth Mar de Queiroga. Esse 6º, está faltando deixa eu abrir aqui, desembargador Lopes votar no 6º. Desembargador Lopes, até te mandar até uma cartinha sobre esse processo. Você está lembrado daquele? Sei, estou me lembrando dele. É o número 6, é? É. Não estou vendo aqui. Espera aí, só um minutinho. Número 6. O primeiro não é o voto do desembargador André, não? Porque eu já considerei que ele já tinha votado provisoriamente, desembargador Lopes. Certo. Eu estou olhando só quem está faltando, para a gente não perder muito tempo, né? Eu vou pedir vista desse processo, desembargadora. Tá bom, desembargador Lopes. Pedido de vista concedido aqui no 6º. O próximo, 16. O próximo é o 16, que falta Vossa Excelência também votar, e é basicamente essa matéria que foi tratada aqui na sustentação oral. Certo. 16 é uma apelação 014-6909-10-2016, da 10ª Vara Civil. O apelante é o Marcos Benício Vasconcelos Almeida, advogada Andressa Miriam do Amaral Araújo, Mariana Leandro Moraes de Lima, João Paulo Raposo Moroni. Apelado a CHESP, Fundação CHESP de Assistência e Seguridade Social, FACHESP, e advogados Éric Moraes de Castro e Silva, Matheus Mendes Cordeiro, e outra apelada, Companhia Hidroelétrica de São Francisco. E a CHESP. A outra apelada é a Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESP. Advogado Junaldo Frois Santos, relatoria Jane Ruth Mar de Queiroga. Esse aqui falta só Vossa Excelência, desembargador Lopes. Certo. Eu também vou pedir vista deste processo, desembargador. Tá bom. Vista concedida do 16. O 24. 24 é um agravo de instrumento. É o 0640-426-94-2022 da 25ª Vara Civil. Agravante é a Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica, advogado Davi Sombra Peixoto, agravada Francisca Alzanira Torres Pinto de Aquino, advogado Felipe Costa de Mesquita Souza, relatoria desembargador André Luiz de Souza Costa. O 24 eu não vejo, né? Falta só a doutora Adriana votar no 24. É porque o Sage aqui está dentro. Tá, a gente quando abre não vê, né, o voto? Não aí você consegue fecha e abre de ver, novo, doutora Adriana. Aí sair e abrir. O tratado. Deixa eu ver aqui, porque eu não se eu colocar o voto, eu não consigo mais ver, mas aí eu consigo aqui.
Eu não sei se vocês estão Pronto, sentindo isso, mas hoje o esse site está aqui com... eu vou pedir vista. Pronto, desembargadora Adriana pede vista do 24, vista concedida. O próximo 32. Ah, 32 sou eu que está faltando. O 32 é uma apelação 00549518-2019. Apelante a Pedrina Maria de Freitas Silva, o advogado é o Lucas Freitas Viana, apelado é o Banco Santander, o advogado Lourenço Gomes Gadelha de Mouro, relatoria desembargador José Lopes de Araújo Filho. O desembargador André já voltou, faltou só meu voto. Ah, sou eu e a Adriana, desembargador André, não. Não, estou no 32. Sou eu e desembargador André, né? Ah, tá. Certo. Esse aqui, o 32, é um empréstimo consignado, é desembargador José Lopes. Eu estou logo partindo do desembargador Lopes, que faltou o meu voto e o da Adriana. Aqui, eu vou fazer uma distinção de outro processo de minha relatoria, que eu considerei em outro processo todos os demais detalhes, o contexto, né, está inserida essa causa aqui do empréstimo. E nesse aqui de Vossa Excelência, eu vou acompanhar, fazendo a ressalva de que realmente difere, porque aqui foi dada a oportunidade. Tem duas coisas que diferem desse outro processo que Vossa Excelência pediu vista. Porque aqui tanto a parte autora é veemente, ela até destaca em amarelo, que ela não recebeu o dinheiro do valor do empréstimo, né? Apesar de que ela também não traz, eu não sei por que eles não trazem o extrato, né? Porque é uma prova mínima que a parte poderia trazer é seu extrato, né, da sua conta, porque causa tanta dificuldade de saber pede o TED, não pede, quer dizer, uma inversão da prova de que a própria pessoa ela tem condições de trazer seu extrato, né? E eu não sei por que cria tanta celeuma nessa questão e não traz para ficar logo provado que não recebeu. Mas, de qualquer forma, ela ratificou e botou até em destaque que não recebeu. E o banco, quando foi chamado, o juiz determinou que ele apresentasse, ele também silenciou. Então, foi essa diferença que eu vi do caso do meu, do minha relatoria, que no caso do que eu apreciei, eu considerei, porque o banco trouxe um documento do interno, né, demonstrando que foi transferido o dinheiro, e ela silenciou, no caso foi ela que não rebateu e nem trouxe a contraprova, né? Aqui já difere o meu do seu nesse particular, que aqui no meu também a parte autora não tinha sido veemente, e aliás, nós chegou a dizer que mesmo que trouxesse, não seria o caso de ter recebido. Não concordaria, mesmo ter recebido. Então, chega até a ser contraditório. Então, como tem essa distinção, que nesse processo aqui, ele tem essa particularidade de que a pessoa foi veemente, incisiva em dizer que não recebeu. O banco foi intimado pelo juiz e não fez, silenciou. Então, eu vou acompanhar a vossa relatoria por esse sentido. Aí passa a palavra a desembargadora Adriana. Eu estou ouvindo muito baixo a Adriana. Está conseguindo ouvir, Pronto, não, agora melhorou. desembargador? Agora melhorou, estava muito baixo. Pronto, acho que estava um pouco longe o microfone. Eu acompanho também o voto do relator. Pronto. Então, 32, a Câmara, por unanimidade, é o 32, né? Conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento. O 36... 36, que eu trouxe o voto? Cadê me dar aqui o voto? O 36 é a apelação 0050-315-87-2021, da segunda vara civil da comarca de Canidé. O apelante e apelado é Sabem Seguradora S.A., advogado Juliano Martins Mansur. Apelante e apelado, Antônia Roseira Silveira. Advogado, Antônio Fabrício Martins Sampaio Silva. Relatoria, desembargador José Lopes de Araújo Filho. Falta aqui votar? Só. Pronto. Nesse 36, a doutora Adriana já acompanhou, falta só o meu voto. E eu fiz aqui um voto divergente,
e vou passar a ler, que o relatório já elaborado com minúcia pelo eminente relator, desembargador José Lopes, necessita de qualquer complementação. Primeiramente, ressalto que acompanho o relator quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço prestado pela seguradora requerida e a existência de dano moral e repetição do indébito de forma simples. Contudo, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência na majoração, quanto divirjo da majoração da indenização por danos morais, de 3.000 para 5.000, e explico. A valoração da compensação moral ela deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. Destaco também que o entendimento da preclusão absoluta de dano indenizável para descontos indevidos em benefício previdenciário tem sido mitigado em determinadas situações, em que não se demonstra que o alegado ato ilícito acarretou intenso sofrimento à vítima, dano moral subjetivo, ou lesou direito da personalidade, dano moral objetivo. No caso em comento, o valor fixado de R$ 3.000 não é ínfimo, notadamente porque a recorrente apresentou como razão para a majoração do valor o fato de ter sido descontado de seu benefício previdenciário a quantia de R$ 39,00, referente a uma única parcela do seguro, de modo que o montante de R$ 3.000 supera tal quantia, cerca de 76 vezes. Quer dizer, eu considerei que era bem razoável o valor. Além disso, a parte somente ajuizou a ação em fevereiro de 2021, ou seja, 4 anos após o desconto. Nesta senda, verifica-se que o juiz natural da causa, ele ponderou todas as circunstâncias fáticas na sentença. E eu trago aqui a decisão dele, onde ele diz que, uma vez declarado inexistente o negócio jurídico, objeto dos autos, por ausência de prova da manifestação de vontade da autora e da sua anuência, nesse sentido, indiscutível notório. Então, eu vou até dispensar aqui a leitura, porque Vossa Excelência tem acesso ao processo, os que o têm, né, os que julgam nesse processo, e é fácil de verificar. Vou dispensar aqui a leitura. Mas o que eu demonstro que o juiz ponderou o que estava nos autos naquele momento de proferir a sentença. E sobre a fixação da indenização dos danos morais, já era orientação do Superior Tribunal de Justiça que, na fixação da indenização por danos morais, é recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e ainda ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados. Segundo o Código Civil brasileiro, a indenização, ela mede pela extensão do dano, o artigo 945. Verifica-se que, na inicial, a autora ela não apresentou especificamente os prejuízos sofridos em decorrência do desconto indevido. Ou seja, ela não informou ou comprovou quais foram os danos decorrentes. Foram esses argumentos e as circunstâncias fáticas que foram submetidos ao julgamento da juíza de direito. Dispõe o artigo 1010 do Código de Processo Civil que a apelação conterá, dentre outros elementos, a exposição do fato e do direito, inciso 2, e as razões do pedido da reforma ou de decretação da nulidade, inciso 3. Esse inciso aqui das razões da reforma foi até uma novidade no CPC de 2015, que não tinha no de 73. Então, valorizando esse ponto em que deve apresentar as razões da sua reforma, é isso que eu foco quando pede majoração ou minoração do valor da indenização também. A autora, na apelação, alegou que a razão do seu inconformismo consiste em considerar o valor de 3.000 para a indenização desproporcional ao transtorno sofrido, aduzindo que o desconto de R$ 39,00 do benefício de pessoa idosa no valor de um salário mínimo é algo fustigante, colocando em risco, inclusive, suas condições mínimas de dignidade, tais como alimentação e saúde. Veja-se que o advogado ele não se desincumbiu do dever de informar na inicial quais foram as consequências decorrentes dos descontos, de modo a poder demonstrar em que consiste a desproporcionalidade ora alegada em sede de apelação. Assim, as razões para a reforma, elas carecem, no meu modo de entender,
de embasamento concreto e só existe no plano hipotético. Fato é que a autora ela recebe a aposentadoria no valor de um salário mínimo, tinha 59 anos de idade, quando o suposto contrato de seguro teria sido pactuado em janeiro de 2017. O desconto foi realizado só de uma única parcela, no valor de 39, que correspondia a cerca de 4,2% do valor da aposentadoria, e foi suspenso, e a parte ajuizou o feito somente em fevereiro de 2021, ou seja, 4 anos depois. O que está sendo analisado, quer dizer, ele foi somente naquela data, em 2017, e foi suspenso no mesmo mês. Quer dizer, o aborrecimento que teve foi daquele desconto naquele mês, né? E naquele desconto daquele mês foi suspenso. E ela só veio buscar a reparação desse dano em 4 anos depois. Quer dizer, foi considerado, foi reconhecido, teve um dano, só que o valor de 3 mil corresponde a 73 vezes o valor que ela recebeu. Então, se a gente for para aquela premissa de que conforta esse valor devido sendo pago por conta de um desconto de R$ 39,00, que foi há 4 anos, no meu modo de ver, conforta, né? E se eu passar de 3 para 5, eu já penso que 5 já seria uma maneira de pensar assim, vale a pena até ir de novo, descontar 39 a 4 anos e buscar 5. Então, eu tendo como premissa, certa vez eu ouvi, né, de uma amiga que tinha ouvido essa lição e eu achei muito interessante, que o valor do dano moral deveria ser um valor que conforte, que compense, mas não seja um valor para não ter o enriquecimento, que vale a pena passar de novo por aquilo para receber novamente a indenização. E me parece, se for para receber 5 mil, descontar 39, vale a pena. Eu achei interessante essa maneira de raciocínio. Então, aqui foi por conta disso, por conta de que ela não trouxe na inicial e só veio alegar nas razões da reforma. Então, aqui o que está sendo analisado é se o valor fixado pelo juiz ACO para a indenização é proporcional ou não ao dano causado, tendo por balizamento as orientações do ordenamento jurídico do Superior Tribunal de Justiça, como acima citei. E, segundo o STJ, permite-se, abre aspas, alterar o valor da indenização por danos morais apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestadamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. Quer dizer, tem um julgamento aqui do STJ, que é de 2018, onde o agravo de instrumento, a RESP 1286-266, Minas Gerais, relator Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma, onde ele diz que alterar o valor de indenização por danos morais apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestadamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. Em reforço, veja-se que o agravo interno, no agravo em recurso especial, trago outra emenda aqui do ministro Raul Araújo, onde diz o seguinte: agravo interno, no agravo em recurso especial, inexistência de débito e indenização, descontos indevidos, benefício previdenciário, fraude, mútuo bancário, valor dos danos morais, revisão, reexame de matéria fática, manutenção da súmula, cerca da indenização a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a decisão agravada deve ser confirmada pelos seus jurídicos fundamentos, pois o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 1.000, não se mostra irrisório nem desproporcional, considerando que não houve prejuízo nos rendimentos da agravante, a alteração do julgado, a fim de majorar o quanto. Né? Aqui foi uma RESP 21.530.54 MS, e foi do dia 24 de fevereiro de 2023. Então, assim, no feito em análise, o juízo de origem, dadas todas as particularidades do caso, fixou os danos morais em R$ 3.000, quantia que não se mostra irrisória a justificar a reavaliação por esta Corte, não havendo nos autos substrato efetivo para sua modificação. Com esses fundamentos, divirjo parcialmente do eminente relator, votando igualmente por conhecer dos recursos interpostos pelas partes
mas nego-lhe provimento a fim de manter inalterada a sentença recorrida, em razão do desprovimento dos recursos e por força do artigo 85, parágrafo 11, do CPC major os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando, para tanto, os critérios previstos no artigo 85, parágrafo 2º do mesmo diploma legal. É como voto. Foi essa a minha divergência somente, né? E aqui, quem que vota? Eu passo a palavra, é apelação, né? Pronto, tem a voto a doutora Adriana, já acompanhou, ratifica o voto? Tendo em vista as razões elencadas por Vossa Excelência na divergência, eu vou acompanhar e para que seja mantido o valor que foi arbitrado originalmente a título de indenização por danos morais. Tá. Eu passo a palavra ao desembargador José Lopes, se mantém o voto, se altera o voto, se quer comentar. Como é apelação, desembargador Lopes, tendo divergência, ele vai para o 942. Tudo bem. Obrigado, desembargadora Jane Ruth, nossa presidente. Neste processo, eu estive observando que a parte autora, a Antônia Roseira Silveira, ela pediu realmente a majoração dos danos morais. Ela pediu 8.000, o juiz concedeu 3, e neste voto meu, eu passei para 5.000 reais. Veja bem, o que se repudia, na verdade, é o ato praticado pelo banco, ou melhor dizendo, a Sabem Seguradora S.A. Penso que deve ser alguma instituição financeira, né? Muito bem. Ela sequer apresentou o contrato. Aliás, disse que não encontrou o contrato. Em outras palavras, o contrato não existia. Então, ora, veja bem, é uma gravidade, de certa forma, que deve ser apreciada. Ela não tem nem o contrato, não existe nem o contrato. Diz que não encontrou, mas, na verdade, é porque não existe. Então, o que se repudia mesmo é esse ato praticado pelo banco, no caso, a Sabem Seguradora S.A., a seguradora, e não o valor cobrado. E, por várias ocasiões, o desembargador André, já até em casos semelhantes, em casos análogos, já até disse que a gente pode mensurar os danos, né? Não se pode mensurar ao desconto, né? Foi só uma prestação, tudo bem, mas não se pode analisar só porque foi um desconto ou porque foi um valor pequeno. Então, o que se trata mesmo é de um ato ilegal, né? E que, ao nosso ver, os 5.000 reais é uma forma muito pedagógica para que o banco não faça mais um absurdo desse, que não tem nem contrato e manda descontar uma prestação da dona Antônia Roseira Vieira. Então, eu mantenho o meu voto nessas minhas ponderações e creio que vai ser agora para o 942, o processo. Como voto, desembargadora Jane Ruth. Obrigado, desembargador José Lopes. Então, esse processo vai para o 942. O outro da lista é o 41. O 41 é uma apelação 015-6415-10-2016, da Sexta Vara de Família de Fortaleza, apelante Eduardo Ferreira de Oliveira, advogado José Rialdo Muniz e apelada AMDS e ABS. Eu acho tão estranho quando vou ler essas abreviações aqui, viu? Desculpe.
é a M de S e a B de S. Advogado é o Jair Célio Moreira e Jair Célio Moreira Júnior. Relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. Esse processo, desembargador Lopes, se o senhor quiser falar sobre ele, primeiro, o senhor como é relator, mas se o senhor me permitir, eu já faço aqui só a divergência, o que seria. Vou fazer oral mesmo. Certo, certo. Bom, Posso começar aí? eu mantenho o meu voto, né? E não conheço do Aí a recurso minha qual deve ser divergência desprovido. e minha divergência é pequena, e talvez até o senhor até possa concordar. Esse é um processo de alimentos em que é de 2017, né? 2015, cadê? É de 2016. 2016. Eu entendo, eu reconheço também, igualmente como o senhor, que a sentença ela está ok, né? Ela não merece reproche, nem o vosso voto também. O que eu queria só adaptar era a uma particularidade de uma mudança na realidade dos fatos que o senhor mesmo ponderou com relação à idade da alimentada. É o seguinte, quando ele ingressou com esse pedido de revisional de alimentos para reduzir, com relação à mãe, estava tudo perfeito, porque o acordo já previa a data que encerrava os alimentos destinados à mãe. Tudo bem. Com relação à filha, que era menor, estava previsto que, a partir de certa data, ficaria 2 salários. E o que é interessante desse processo é que as condições do valor da pensão que ele estava pagando o valor naquele acordo, isso aqui é só um detalhe que eu estou lembrando, ele estava pagando com o valor da meação dele no imóvel. Parece assim, pelo que eles contam no processo, que ele só possuía um imóvel, foi rateado e ele abriu mão da parte dele. E ele ficou pagando a parte dele num valor de pensão. Quer dizer, não era nem da renda dele, era do valor da meação dele. Mas o que importa é que o juiz, quando foi proferir a sentença, né, ele ponderou que era 2 salários mínimos da menor, não tinha mais a questão da mãe, né? Então, com relação aos 2 salários mínimos, considerou que ele já tinha tido outra filha, ele juntou certidão, documentos do novo trabalho dele. No começo ele fala que é contabilista, depois ele já estava trabalhando com frete, e o juiz ponderou tudo, né? Por isso que eu digo que não haveria reproche nenhum, porque na época que foi proferida a sentença, a menina ainda tinha 12 anos de idade, ou era 14, não lembro bem. E ele reduziu de 2 para 1,5. Só que da sentença para o nosso julgamento de hoje, já decorreram 4 anos. Né? Aí, a situação de hoje é que ela já tem 19 anos. Né? E o senhor até ponderou isso, que ela já tinha atingido a maioridade, já tem 19 anos, até pela data de um documento lá que fala da série que ela fazia, ela já deve também ter concluído em 2022, o 3º ano do ensino médio. E Vossa Excelência também colocou, ressaltou, que ela não foi para audiência de instrução, não apresentou contrarrazões, né? Então, me parecia que já estava tudo mais pacificado, então faltou interesse, não sei. Então, considerando essas ponderações que Vossa Excelência fez, de que ela não se manifestou, não foi para audiência de instrução, não fez contrarrazões, né, e tudo mais, eu não sei nem se fez memoriais, não estou lembrada. E que ela tem 19 anos hoje, e que já decorreram 4 anos da sentença, a minha sugestão é que a gente pudesse reduzir de 1,5 para 1, considerando a idade que ela atingiu a maioridade. E atingiu a maioridade nesse período da decorrência do recurso, e que só seria a partir da decisão do acordo, quer dizer, não ia retroagir, né, para evitar uma nova ação de revisional e ficaria reduzido para um salário mínimo, que ficou em 1,5, né? E, na época, as despesas que ele tinha com ela, que ele demonstrou nos autos, que era colégio, transporte, outras coisas, dava na faixa de R$900, né? E no pedido dele, ele fala para 998, né? Inclusive tem num voto que era 900, mas, se não me engano, era 998. Aí que eu ia sugerir isso. Quer dizer, eu não estou divergindo das suas razões, não, pelo contrário, estou concordando com as razões do voto de Vossa Excelência e as razões da sentença. Vossa Excelência considerou a sentença e manteve. Eu estou considerando só essa particularidade,
que da época da sentença ela tinha 14 anos, e agora, ou era 15, não estou lembrada, e agora ela tem 19, porque é nascida, tem aqui a data, até o senhor reconhece que ela tem tem maior idade. E como Vossa Excelência bem reconheceu, que a partir da maioridade, cabe ao filho provar, né, as condições. Foi só essa pequena divergência para atualizar a esse momento, né? Aí eu passo a palavra a Vossa Excelência, antes de passar a palavra à desembargadora Adriana. Certo, certo. Eu analisei esse processo e, na verdade, eles queriam para 900, reduzir para 900 reais. Aliás, o alimentante queria reduzir para 900 reais. E eu entendi que um salário e meio seria mais correto, sabe? Até porque ela está com 19 anos hoje, e as necessidades fazem aumentar, né? Não é diminuir, não. Somente diminuindo quando ela conseguir um emprego, conseguir uma estabilidade financeira, mais ou menos isso. Então, eu mantenho o meu voto pelo valor de um salário e meio ser pago pelo alimentante. Mantenho o meu voto. Tá, obrigada, desembargador Zé Lopes. Passa a palavra, doutora Adriana. Pronto, obrigada, presidente. Eu acompanho a divergência de Vossa Excelência também, aí com a devida vênia ao desembargador Lopes, porque realmente tem essa situação que a gente vê que a moça já completou 19 anos e houve também um decréscimo grande na situação financeira do alimentante, né? Ele disse que chegou uma época quando ele pagava 2 salários, ele tinha emprego com carteira assinada e ganhava cerca de 12 mil reais. Foi demitido, e a partir daí não conseguiu mais emprego, vive de pequenos bicos, constituiu nova família. A mãe da moça também trabalha, deve ter também a contribuição. E aí eu acho que esse valor, aí, tendo em vista que ela tem 19 anos, né, e ainda não se sabe, pelo menos eu não vi aqui comprovação de que ela continue estudando. Na época, parece que sim, porque teve a juntada dos documentos da escola dela, mas aí eu acho que diante dessas situações aí seria razoável também para que o pai possa prover com a quantia que será arbitrada aqui no segundo grau. Tá. Então, esse processo é apelação, né? Então, vai para o 942. Obrigada, desembargadora Adriana. O próximo na lista, qual é? O próximo é o 59 da pauta. O 59 é uns embargos de declaração 010-5191-33-2016, da segunda vara de família de Fortaleza. Embargante MIFS, advogado Alcimor Aguiar Rocha Neto, advogado Francisco Hélio Carvalho Silveira, advogado Mário Mahatma Lopes de Araújo. Está faltando quem votar? Embargado Francisco Chimendes de Melo Neto, Gustavo Roberto Melo da Silva e embargado Daniel Vigílio de Farias Lima de Melo, advogado Davi Arisson da Rocha Bezerra Cavalcante. Embargada Sofia Farias Lima de Melo, advogada Maria Eliane Carneiro Leão Matos, Wilber Augusto Silveira de Souza, Lincoln Matos Magalhães, Maria Cecília Pinheiro Nogueira, Maria Carmen de Olianda Cavalcante, relatoria Adriana da Cruz Dantas. Falta quem votar? Pronto. Aqui falta só, eu acompanhei o voto da relatora, falta só o desembargador André. Passo logo a palavra para Vossa Excelência, desembargador André. Excelência, eu peço vista dos autos. Vista concedida. 59. Próximo é o 62. Certo.
É uma apelação 0244-054-27-2020, da 21ª Vara Civil. Apelante a Camila Prado de Araújo Vasconcelos, advogado é o Jamilson de Moraes Veras. E também o apelado, Sociedade de Ensino Superior Médio Fundamental. Advogado, Nelson Bruno de Rego Valença, Márcio Rafael Gazinel, André Rodrigues Parente, Daniel Cidrão Frota. Relatora, Adriana da Cruz Dantas. Quem falta votar? Aqui falta Vossa Excelência votar, desembargador André. É 62, é? Desembargadora, eu analisei os autos e eu concordo com todo o decorrer da eminente Desembargador, está um relatora. pouco embaixo sua voz, viu, o som? Está me ouvindo melhor? Tá. Tá? Pronto. Eu não sei o que está acontecendo. Desembargador, eu analisei os autos, e aí se trata, em resumo, a relatora pode me corrigir, se for o caso, de uma aluna que foi acusada de plágio, e a universidade não conseguiu comprovar esse plágio, conseguiu na justiça o direito de defender a sua monografia, foi defendido, depois, quando teve o processo, a instituição não conseguiu provar o plágio, mas ficou para ela e para quem, na defesa da monografia, qualquer outra coisa ao redor, o dano de ser acusada de ter feito o plágio. E a instituição, no processo, até a eminente relatora faz relato, teve toda a possibilidade de comprovar e não o fez. E aí a eminente relatora está mantendo a indenização por danos morais em R$5.000. E o meu voto, pegando inclusive os fundamentos da eminente relatora, e diante desse resumo que é o caso, eu estou defendendo que seja fixado, dado o provimento ao recurso da parte, para fixar em R$10.000. Essa é a minha única divergência. É como voto, Excelência. Foi? É porque Obrigada, desembargador André. Eu passo a palavra à doutora Adriana. Obrigado. Pronto. Eu mantenho o valor que foi fixado do dano moral em R$5.000, por entender que é suficiente para reparar o dano sofrido pela apelante, porque aqui a apelação dela foi realmente para majoração, né, em relação à majoração. Tá? Acho que R$10.000 vai, assim, é um valor que extrapola muito o que foi, até porque a situação aparentemente ficou mesmo só naquele núcleo acadêmico ali entre ela e a universidade, coordenadora, porque realmente não há aqui nada indicando que tenha vindo a conhecimento público, mesmo porque a apresentação teria sido feita, iria ser feita de forma virtual, quando ela tomou conhecimento de que não poderia fazer em razão de ter sido supostamente aí detectado esse plágio, que depois não restou comprovado. Então, eu mantenho assim no valor aí que pese os argumentos indicados aí pelo desembargador André. Obrigada, doutora Adriana. Eu acompanho também o voto e ratifico o meu voto já dado provisoriamente, acompanhando o voto da relatora, e com essas explicações, não tem por que mudar. Então, esse processo é apelação. Então, vai para o 942. Qual é o número? O próximo é o 64. 64. É uma apelação 015-7978-05-2017. É da 37ª Vara Civil. O apelante apelado é Universo Online S.A. UOL. Advogado Luiz Gustavo de Oliveira Ramos. Apelante apelado Banco Bradesco. Advogado Antônio de Moraes Dourado Neto. Apelante apelado Osmarina Mendes Farias. E advogado Alexandro de Castro Lima. Advogada Ariane Pessoa Santos. Relatora Adriana da Cruz Dantas. Quem que falta votar?
Esse só falta Vossa Excelência votar, desembargador André. Passa a palavra a Vossa Excelência. Excelências, vou ser rápido também, ali o voto apresentado pela eminente relatora Adriana Dantas, e a minha única divergência, a partir dos fundamentos lançados, que eu tomo como razão de decidir, é que eu fixo a indenização por dano moral em R$ 5.000 e não em R$ 3.000. É assim como eu voto, Excelência. Eu estou sendo objetivo, porque para a questão da sessão, e como já eu estou aproveitando o voto, os meus fundamentos, eu só tenho a interpretação final em relação à valoração do dano. É isso. Muito obrigado. Obrigado, desembargador André. Então, também a apelação vai para o 942. Próximo. Cadê aquela listazinha? Até aqui. Não é 66, não? O próximo é o 66 da pauta. Falta o desembargador André votar. Eu vou ler aqui o 66. 66 é uma apelação 0050-213-28-2021. É da Vara Única da Comarca de Nova Olinda. O apelante é o Banco Daicoval S.A., advogado Antônio de Moraes Dourado Neto, apelada Zuíla Justino da Silva, advogada Maria Anne Sonali de Lima, relatora Adriana da Cruz Dantas. 66. Passa a palavra a Vossa Excelência, desembargador André. Só um minuto, Excelência. Sobre aqui a observação que eu fiz. Esse foi que reduziu, desembargador André, de 10 mil para 5 mil. Eu estou lendo. Pronto. Excelência, a minha divergência vai pelos mesmos fundamentos. O juiz tinha fixado em R$ 10.000 na primeira instância e a eminente relatora, Adriana Dantas, a partir da sua leitura, reduziu para 5 mil. Eu voto divergindo, analisando os mesmos fundamentos, em manter a sentença de primeiro grau e manter em R$ 10.000. É assim como eu voto. Certo. Então, esse processo também vai para o 942, porque eu acompanho também o voto da relatora e vai para o 942, 66. O próximo, 67. 67 é a apelação 021-4447-66-2020, da 26ª Vara Civil. O apelante é a Anhanguera Educacional Participações S.A., advogado Fernando Moreira Drummond Teixeira, apelada é a Marília Miriam Mendes da Silva, advogada Deisevânia Acelino Cipriano, relatora Adriana da Cruz Dantas. Falta quem votar? Pronto, falta o desembargador André votar. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelência, como eu já manifestei no voto anterior, no caso aqui, a eminente relatora, ela minorou o danos morais de 8 para 5 mil reais. E minha divergência, a única divergência, aqui foi uma mudança de currículo, onde a instituição apresentou novo currículo, uma grade curricular, e queria que a aluna se adaptasse para terminar o curso, fizesse novas 20 disciplinas, quando o currículo anterior só eram 3. E aí, depois que ela foi para a disputa judicial, que conseguiu concluir com a grade curricular anterior. E eu acho que a instituição violou os direitos da aluna, tanto foi reconhecido, como causou, foi preciso buscar a justiça para reparar. E a eminente relatora está reduzindo de 8 para 5 mil, e, ao meu ver, pelo comportamento, pelo dano que trouxe a estudante, por tudo que foi provocado, eu voto para manter nos 8 mil reais. Essa é a minha única divergência, Excelência. Obrigada. O próximo é o 68. 68 é uma apelação 00019. Desembargadora Jane, só uma questão de ordem.
É só para a senhora anunciar o resultado desse anterior que eu votei divergente. Mas não é apelação? Não foi unanimidade. Aí não vai... Vai para o 942. Não, Não é não? 942, não é isso? É, É. certo. Eu não falei isso, né? Certo, É. obrigada. O 68 é? O 68 é uma apelação 0001-901, 35/2019. É da primeira vara civil da comarca de Itauá. Apelante é o José Melo do Nascimento, advogado Mário de Souza Soares e João Batista Gonçalves de Souza. Apelado é Banco Itaú Consignado. E advogado é Wilson Salles Belchior. Relatora Adriana da Cruz Dantas. Aqui que falta votar somente eu, né? O desembargador André já acompanhou. Né? No meu voto, minha divergência, desembargadora Adriana, é só por conta que trata um processo sobre litigância de má-fé. O juiz de primeiro grau reconheceu a litigância de má-fé e a parte recorreu e a desembargadora Adriana reformou nesse particular, né? E nessa divergência já teve alguns processos que eu até já votei acompanhando, retirando a litigância de má-fé. Mas nesse aqui, né, eu não concordo que não tenha ouvido a má-fé, né, e meu voto de divergência é nesse sentido, porque foi entrado com a ação, a litigância pela alteração dos fatos. Ele entrou com a ação, o empréstimo já tinha sido pago, quitado. Nos 5 anos que foram previstos para a quitação do empréstimo, terminou em 2015, né? Terminou em 2015. Estava quitado. Depois de 4 anos de quitado o empréstimo, ele ingressou com a ação, onde ele disse que jamais firmou o empréstimo. Aí, nesse caso, ele foi bem incisivo em dizer que jamais firmou o empréstimo com o banco, né? E tem o valor? Quanto foi? O valor do empréstimo. E ele disse que não fez esse empréstimo, não assinou nenhum contrato, negou tudo. Né? R$97. Como? 60 parcelas de R$97. Não, mas o valor total do empréstimo? R$3.056. Pronto, 3 mil e pouco, e a parcela era de 97. Então, eu considerei o seguinte, que como ele alterou a verdade dos fatos, isso causaria um prejuízo à parte, porque você está alegando que não fez aquele contrato, não assinou nada, né? Não recebeu, né? Porque você tem... Como é que ele não vai saber que recebeu aquele valor? Então, eu considerei que, nesse caso, eu acho que está caracterizado, com todo respeito a Vossa Excelência, o desembargador André, né, que votou acompanhando, que entende diferente, mas no meu modo de pensar, se eu não considerar que, nesse caso, houve má-fé, eu não vou considerar em nenhum momento um empréstimo consignado. E eu acho que se o juiz se indignou, eu também vejo muito isso, o lado do juiz do primeiro grau, lá que como ele recebeu o processo, no primeiro despacho do juiz, ele já se indignou com a situação, né? Ele ressaltou sobre o provimento da corregedoria, que já estava trabalhando, né, nesse sentido, percebendo a demanda muito grande de empréstimo dessas ações, a corregedoria passou uma orientação aos juízes, inclusive isso até só entre os juízes, tem que ter uma certa dificuldade, não está assim aberto no site para a gente ter acesso, né? E onde orienta a investigar, a ter esse cuidado quando é por assinatura por analfabeto, ter o cuidado de chamar a parte para ir num fórum, para ratificar a assinatura, pedir, fazer várias diligências no sentido de ratificar todo aquele contexto. E ele observou isso, né? Então, considerando, e depois, quando o banco traz o contrato, tudo direitinho, e se o banco não trouxesse, né? Uma coisa que tinha se passado há 9 anos, se o banco não tivesse, porque quando foi em 2009 que foi o contrato, será que já tinha tudo organizado? Hoje em dia a gente vê que às vezes o banco traz o contrato, até a desembargadora Lira comentava, às vezes traz na apelação, né? E aí se ele não trouxesse, ia causar um prejuízo, né? Porque esse valor restituído e mais o valor dos danos morais, né? E no caso existia o contrato, existia o contrato e a transferência, tudo, né? Tanto que quando o banco apresentou, ele pediu a desistência,
Mas mesmo assim, aí o banco não concordou com a desistência, né? E nós temos decisões, tem uma decisão do desembargador Darival que fala sobre isso, dessas ações predatórias, que é uma maneira de coibir, porque a parte já não paga, o advogado, quando pega uma ação dessa, eu não estou nem falando com relação ao consumidor, porque às vezes o consumidor, né, não sei, mas assim, a pessoa entra com a ação, não vai pagar as custas, não vai pagar, às vezes, nem o advogado, né, porque o advogado faz o trabalho, às vezes com a intenção somente de receber para os honorários e tudo. E se você não der uma reprimenda a esse tipo de ações, para que a pessoa, pelo menos, tenha a iniciativa de pedir seu extrato, vamos olhar o extrato, será que o senhor não recebeu e tudo, e entrar com ação desse tipo, aí pronto. Se não paga custo, não paga advogado, não paga nada, ainda não corre o risco de caracterizar uma litigância de má-fé, aí por isso que eu, nesse caso aqui, teve outro da Vossa Excelência que eu concordei, teve até outro meu também, que eu afastei a litigância de má-fé, por conta de que a parte demonstrava que tinha dúvida. Mas esse não, ele demonstrou muito claramente que não fez, que não assinou, que não sei o quê e tudo mais. Então, por esse ponto, né, e porque Vossa Excelência também utilizou o princípio, né, do direito dele de ingressar com a ação, aí eu fiquei assim, não, para não manter minha coerência no meu entendimento, eu estou divergindo nessa questão, né, por entender que aqui ficou caracterizado, né, e que a litigância de má-fé, assim como o dano moral é para quem pratica um ato ilícito, causando dano ao outro, a litigância de má-fé é justamente o contrário, para quem entra com a ação, né, causando mal ao outro, porque prejuízo tem, porque se você tem que procurar advogado, tem que buscar esses documentos, e ainda correr o risco de ter que pagar tudo, devolver o dinheiro, pagar, e o que foi pago no empréstimo, né, e o que foi descontado. Por essa razão, eu divido no sentido de que entendo que foi caracterizada a litigância de má-fé, principalmente por conta desses detalhes que eu ponderei aqui. Se Vossa Excelência permite, assim, é só dizer que, nesse caso, é um senhor idoso, ele tinha 74 anos de idade na época, né, morador da zona rural, semi-analfabeto, a gente vê até pela assinatura posta no documento de identidade dele, e até pelo lapso temporal, ele realmente poderia não lembrar, não existia aí a má-fé, o dolo dele de tentar se locupletar ilicitamente. Eu entendo nisso, tanto que quando a instituição demandada ofereceu a contestação e juntou a existência do contrato, ele não questionou, né, e pediu a desistência. Então, eu não vejo realmente da parte dele esse dolo, essa má-fé de querer se locupletar de forma ilícita. Acho que também até pelas condições dele e essas pessoas que, assim, do mesmo jeito que são levados a firmar aqueles contratos sem saberem o que é que estão assinando, o que é que estão fazendo, eles são também, às vezes, por advogados, levados a isso aí. Então, esse contrato você não está lembrando, então vamos entrar com a ação, que aí, se o banco demonstrar, bem, se o banco não demonstrar, é porque o senhor realmente não fez, e aí o senhor vai receber de volta o seu dinheiro. Enfim, por isso que eu acho assim, que, nesse caso, não haveria essa má-fé, esse dolo da parte dele, quando ingressou com essa ação. Temos entendimento diferente, né? Mas é isso, o direito é bom, é por isso, que a gente pode cada um defender o seu entendimento. O seu entendimento. É uma apelação, né? Então, sendo uma apelação, eu passo a palavra ao desembargador André, já ratificou acompanhando, né, desembargador André? Não? Não pode o desembargador André votar? Já votou, né? Se ele dizer se tá. Passa a palavra para Vossa Excelência, desembargador André. De forma sucinta, Excelência, pelos motivos trazidos pela eminente relatora Adriana Dantas, eu ratifico o voto, considerando a pessoa idosa, semi-analfabeta, considerando que, quando o banco trouxe o documento, pediu desistência da ação, não continuou com a tutela, nem tentou provocar. Então, me parece que, analisando o caso concreto, porque, se não me engano, a litigância de má-fé seria aplicada à parte e não advogado. Se o banco se sentiu lesado, cabe ao banco entrar com ação de reparação por danos morais por ter sido acionado devidamente na justiça. Os caminhos jurídicos são outros. Então, me parece que não tem esse caminho de volta da litigância de má-fé ser uma eventual compensação por suposto dano sofrido. O banco pode acionar e processar. Em relação ao advogado, se o advogado tiver elementos que o advogado agiu de forma ilegal, de forma irregular, cabe oficiar para a OAB
para apurar o possível ato, violação disciplinar. Mas pelos argumentos trazidos no voto pela a relatora Adriana Dantas, nossa colega, eu ratifico e acompanho a relatora. Muito obrigado, presidente. Obrigado, desembargador André. Como é uma apelação, vai para o 942. O próximo é o 70. Cadê o 70? Cadê o 70? É uma apelação 0021-625-98-2019. A segunda vara civil da comarca de Russas. Apelante à Unimed do Ceará. Advogado José Menescal de Andrade Júnior, Giovanni Paulo de Vasconcelos Silva, Everardo Lucena II, Everardo, Joaquim Rocha de Lucena Neto e a Xerná Sena de Souza. Falta... tem mais aqui. Muitos advogados. Advogada Évila Silva Fernandes de Oliveira, Victor de Carvalho Rodrigues, Natália Francis Tamiete, Iago Pinheiro Vasconcelos, Judite Martins Lemos Neta. Apelada, Laura Letícia Lima Lourenço. Representante legal, a Maria Valbeísa Matos Lima e o defensor público, Defensoria Pública do Estado do Ceará. Relatora Adriana da Cruz Dantas. Aqui, o desembargador André já acompanhou, né? Só eu que não... Pronto. A minha, só falta eu voltar aqui nesse processo, desembargador Adriano. E aqui minha divergência é com relação a afastar o valor a afastar dano moral. E eu explico aqui por quê. Respeitosamente, divido da eminente relatora no capítulo atinente à condenação pelos imputados danos morais. É que a recusa de cobertura não implica em dano moral em ré ipsa, mormente quando esta não é indevida ou ilícita, como na hipótese dos autos, em que não tinha previsão no contrato ausência de cobertura para o exame de sequenciamento completo de exoma, e não estava incluído no rol da ANS, o que somente ocorrera em 2021, e a recusa, se não me engano, foi em 2015, né? E 2019, se não me engano. Você disse que a recusa, baseada em interpretação contratual, não implica em dano moral. E frise-se, legítima interpretação, seja pela ausência de cobertura, seja pela não constância no rol da ANS, ou seja, data venha, ao contrário do que for assentado no voto relatorial, por expressa desobrigação trazida no DUT, que é a Diretriz de Utilização, número 110, que assim dispõe no particular. DUT 110, análise molecular de DNA, pesquisa de microdeleções, microduplicações por ficha. Estabilidade de microsatélites, detecção por PCR, bloco de parafina. 2. A cobertura de análise molecular de DNA não é obrigatória para as patologias, síndromes, exames ou técnicas listadas a seguir. Aí, a seguir, é a osteocondromas hereditários múltiplos, exostoses hereditárias múltiplas, neurofibromatose, fenilcetonúria, hipercolesterolemia familiar, pesquisa dos poliformes C6771 e A1298, do gene MTHFR, e pesquisa dos poliformes 4G, isso aqui é do DUT, que trata desse assunto, e exames realizados por técnico de pesquisa em painel, tais como PCR multiplex, CGH, ARRAI, MLPA, sequencialmente completo de todos os exos do genoma humano, exoma, e sequenciamento do genoma humano nutricional, esportivo, tumoral ou mitocondrial, não estão contemplados na letra B do item 1. Da mesma forma, o screening de risco pessoal ou screening de planejamento familiar em paciente assintomático não está contemplado na letra B do item 1. Inclusive, a restrição permaneceu na proposta de atualização da DUT, mesmo quando o exame fosse solicitado por médico, neurologista, oncologista, clínico, hematologista ou geneticista, e pudesse ser realizado em território nacional, preenchendo um dos critérios das alíneas A e B do item 1. É o que o item 2 é restritivo e desobriga. Veja-se a propósito o resumo executivo, ciclo dos 2019-2020,
número UAT 509, tecnologia de saúde, análise molecular de DNA, pesquisa de microdeleções, microduplicações por FISH, in situ, estabilidade de microsatélites, MSI, detecção por PCR, bloco de parafina, tal. Aqui a proposta de atualização. A proposta do DUT foi, 1, cobertura obrigatória quando for solicitado pelo médico assistente, neurologista, oncologista, clínico, hematologista ou geneticista, e puder ser realizada em território nacional e for preenchido pelo menos um dos seguintes critérios. E o A, na assistência, tratamento, aconselhamento das condições genéticas contempladas nos subitens dessa diretriz de utilização, quando seguidos os parâmetros definidos em cada subitem para as patologias ou síndromes listadas. B, na assistência, tratamento, aconselhamento das condições genéticas não contempladas das diretrizes dos subitens dessa diretriz de utilização, quando o paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e permanecer em dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais. E 2, a cobertura da análise molecular DNA não é obrigatória às patologias, síndromes, exames ou técnicas listadas a seguir. E o A e o B é praticamente o mesmo que eu já li, né? Manter a relação original a partir das observações gerais. Posto isso, com devido respeito, que nutre preeminente relatora, divido parcialmente e voto no sentido de extirpar a condenação pelos imputados danos extrapatrimoniais, o que implica em necessária alteração do ônus da sucumbência, a constar 10% sobre o benefício econômico obtido e não condenação em 7.000, respeitada a suspensão da exigibilidade, por causa da justiça gratuita. É como voto. Foi essa minha divergência, somente para afastar, porque não era na época, nem pelo contrato, nem pela DUT, era permitido. Passo a palavra a Vossa Excelência. Pronto, obrigada, presidente. Aqui no voto, inclusive, consta que já a resolução normativa 387/2015 da ANS, ela já estabelecia, através do DUT 110, que havia possibilidade de realização desse exame, preenchidos os requisitos, né? Alguns requisitos que eram 2 geneticistas, em suma. E, assim, em relação ao dano moral, eu entendo que deve permanecer, é esse o meu entendimento, assim, porque foi mais de uma vez a negativa, né? Inicialmente em 2015, depois ela procurou novamente, fez todos os exames, nova negativa, ela chegou a procurar o SUS, que é dela, não, a família, né? Que se trata de hoje tem 19 anos, mas a família chegou a procurar o SUS também, então que eu vejo que o plano de saúde realmente causou um sofrimento extra aí, porque por 2 vezes negou, mesmo sabendo que havia essa previsão, depois que ela procurou o SUS e que aí foi encaminhada à Defensoria Pública, e a Defensoria Pública constatou que ela tinha plano de saúde, já há bastante tempo foi que ingressou com essa demanda, né? Fora isso, esse tempo todo que demorou para a realização desse exame, trouxe aí alguns danos que parece que são irreversíveis. Porque a gente está com dificuldade aqui, realmente, de consultar, abrir, né? Mas tem um documento médico aqui de um dos geneticistas, salvo engano, ou do médico assistente que acompanha ela, que diz que, em razão dessa demora, já houve aí alguns danos que são irreversíveis. Então, diante dessa situação, eu entendo que é pertinente, né? Como a própria, inclusive os precedentes aqui são até do tribunal, são até em valores maiores, mas como não houve nenhuma insurgência da apelada em relação ao valor que foi arbitrado pelo juízo de primeiro grau, foi mantido aí nesse montante de R$7.000. Okay. Obrigada, desembargador Adriana. Desembargador André, o senhor ratifica o voto que já acompanhou a relatoria? Ratifica, Excelência. Pronto. Então, como se trata de apelação, vai para o 942. Qual é o próximo? O último é o 71. É uma apelação 0200-404-88-2022, da 2ª Vara Civil da Comarca de Canidé. Apelante apelado é o Francisco de Assis Guerra. Advogados,
Antônio Fabrício Martins Sampaio Silva, Francisco Gustavo Muniz de Mesquita e apelante apelado Banco Bradesco S.A., advogado Antônio de Moraes Dourado Neto, relatora Adriana da Cruz Dantas. Pronto, esse aqui eu já acompanhei. Eu acompanhei a voto da relatoria, falta somente o desembargador André votar. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador André. Vereadora, eu acompanho os fundamentos jurídicos da eminente relatora Adriana Dantas, mas eu divirjo e vou demorar só mais um pouco nesse. Aqui está um processo que envolve um idoso analfabeto que um banco teria feito um contrato em Itatira, Ceará, quando, na realidade, o idoso reside em Canindé, Ceará, e começou com a dívida de 3.400, isso eu estou pegando só o que a relatora colocou nos autos. Depois, 7 dias depois, passa para 3.900. Aí apresenta a renegociação que não houve, que o valor total chega a 11.700 e começam a descontar dos proventos da aposentadoria, que era R$ 998, começa a descontar R$ 152,66. Eu acho que por todo o arcabouço, pela pessoa que está envolvida, ser idoso, pelo que o banco fez, eu entendo que o dano moral não deve ser ampliado de R$ 2.000 para R$ 5.000. Essa é a minha única divergência, com o devido respeito às eminentes colegas que estão com entendimento diferente. É como voto, Excelência. A única mudança é majorar o dano moral de R$ 2.000 para R$ 5.000. Obrigado. Obrigada, desembargador André. A senhora quer falar, desembargador? Não, a devida vênia aqui, eu entendo que deve ser mantido mesmo no valor de R$ 2.000, porque assim, o dano moral ele tem que ser avaliado caso a caso, levando em consideração, conforme a presidente, Vossa Excelência, a desembargadora Jane, já mencionou aí em voto divergente anteriormente, ele deve ser levado em consideração várias circunstâncias. E assim, não obstante aí o fato de terem ocorrido essas como se fosse uma repactuação, né, e o valor, eu entendo que até pela condição dele, esses R$ 2.000 seriam suficientes aí para minorar os danos morais que ele sofreu. Não. Como é uma apelação também, então vai para o 942. Pronto, já encerrados os processos, estava faltando 1 ou 2 votos para serem concluídos. Eu anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório, previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores, dos votos dos respectivos relatores. Vossa Excelência, se tem algo que queira ser registrado, manifestar, está facultada a palavra. Desembargador André, desembargador Love, doutor Alderi, doutor Francimauro. Pois então, estamos finalizando às 11 horas. 11 horas, né? Agradecemos os trabalhos aqui, a assistência dos meninos da polícia, da Lorena, dos assistentes técnicos aqui, do SAGE. Hoje o SAGE deu uns probleminha, né, para a gente abrir aqui. Tá. Mas não vamos falar mal do SAGE, não, viu? Porque a gente vai sentir a saudade dele. E, gente, faça um bom dia a todos, né? Boa semana, resto de fim de semana. E um tchau para todo mundo. Bom dia a todos. Muito obrigado. Tchau, obrigada. Bom